Pensando na nossa reinauguração, eu senti no coração de pregarmos sobre recomeço, porque estamos recomeçando. E Deus me levou para um texto da palavra que eu confesso que nesses 22 anos de caminhada cristã, eu vi a primeira pregação que eu vi sobre esse tema tem uns 20 anos. Foi lá no Guarujá, na igreja do pastor Nálio. Só acho que Rafael e a Beth conhecem. E foi engraçado porque nós descemos ansiosos para que ele pregasse. Ele era o pastor da igreja, mas naquele dia ele teve lá algum imprevisto que não pôde, mas uma outra pessoa pregou. E pregou sobre esse texto. E aquilo para mim foi meio que um divisor de águas, assim, ainda mais no início da caminhada cristã. Aquilo me marcou muito realmente. E confesso que de lá para cá, talvez eu não tenha ouvido nunca mais ninguém pregar sobre ele. Ou se ouvir, não foi tão marcante, porque também nesse tempo todo, às vezes você pode ouvir alguma coisa e não marcar, e você não lembrar. A Lídia acha até que talvez é mais isso do que ninguém ter pregado. Eu sei que eu, por exemplo, nunca havia pregado. Mas então, falando sobre recomeço, a pergunta de hoje aqui, solta aqui para mim, por favor, Tiago. É essa aqui, ó. Você segurou aí de alguma maneira, não? Qual é o ponto? Qual é o ponto que a gente diz não dá mais? Tentei restaurar esse relacionamento, não dá mais. Tentei restaurar a minha vida espiritual, não vejo como isso pode ser possível. Tentei restaurar a minha empresa e eu acho que não dá. Tentei restaurar o relacionamento com o filho, que tem 5 anos que eu não falo com ele, e eu acho que vou desistir porque não dá. E tantas coisas que a gente põe, nós muitas vezes colocamos um ponto final. E dizemos, não dá. Até porque a gente tem uns hábitos, né? Com criança pequena a gente diz assim, vou contar até 3, hein? Não sei porque não é 4, porque não é 2. Vou contar até 3, se você não for escovar os dentes agora. E aí a mãe começa 1, 2, 2,5. Se falou 2,5, perdeu totalmente a autoridade. Porque aí na criança vai esperar 2,6, 2,7, o negócio vai embora, né? Então, às vezes a gente estabelece, não, eu já tentei 2 vezes, João. Eu já tentei, você está falando isso, mas eu já perdoei 2 vezes, eu já aceitei de volta 3 vezes. Então, qual é esse ponto que define que não há mais recomeço? Não há mais recomeço na igreja, não há mais recomeço na relação. Qual é esse ponto? E esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Ele é relatado, nós vamos ver basicamente no Evangelho de Marcos, mas ele também é relatado por Mateus e Lucas, só João que não. E o texto está lá em Marcos 5, que começa assim. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E eu acrescentei um dado importante que está lá no Evangelho de Mateus, que diz assim, ninguém podia passar por aquele caminho. Se tem algo, alguma situação que de fato aos olhos naturais a gente poderia dizer, aqui não tem chance, aqui não tem recomeço, é para essa pessoa. Endemoniado gadareno, como é conhecido. Porque olha a situação dele, morava em sepulcro. Sepulcro não é lugar para morar, mas ele assim morava. Tinha uma força sobrenatural, porque prendiam com grilhões, cadeias que são correntes, e ele transformava isso em migalhas. E o local no qual ele vivia, ninguém podia passar. Pois eu já queria dizer uma coisa para todos vocês e para mim também. Onde ninguém pode, Jesus pode. Jesus pode. E é impressionante o texto aqui. A gente tem, para entender um pouco esse texto, a gente tem que voltar no Mateus
Marcos 4. Ou seja, da onde Jesus sai e para onde Jesus vem. Marcos 4, nós não vamos lá, mas Marcos 4, ele estava pregando para multidão. Multidão estava ouvindo a palavra de Jesus lá. E acredite, os discípulos amavam esse tipo de coisa. Quem não ia gostar de estar com seu mestre pregando para multidão de gente? Era isso que os discípulos mais gostavam de ver o mestre fazendo, pregando para multidões. Mas chega num determinado momento, ele sai e vai para um território contrário a ele. Como é que você entende isso? Um homem que está pregando e querido por multidões, fala, não, agora tem uma outra missão. Eu vou para Gadara, e eu sei que lá serei expulso, como foi. Nós vamos ver isso. Mas tem uma alma lá, que eu preciso libertar. Tem uma alma que eu preciso libertar. Porque virou fantoche do diabo. A sociedade desistiu dele. A família desistiu dele. Ou seja, abandonou por completo. Que tipo de pessoa é esse? E é muito interessante porque 2 vezes na Bíblia a gente vê Jesus falando com alguém que estava num sepulcro, que é túmulo. A outra vez a gente sabe, está lá no Evangelho de João, que foi com Lázaro. Mas Jesus com Lázaro, ele dá uma palavra, ele libera uma palavra, sai Lázaro. E Lázaro saiu. Aqui bastou ele tocar no chão. Ele sai do barco, toca no chão, o texto diz que ele veio, ele vem, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Então deixa eu falar uma coisa para você, porque às vezes você vem e fala assim, eu queria que Jesus falasse comigo. Basta a presença dele. Basta a presença dele, porque ele faz falando ou não falando. Aqui ele não falou. Aqui ele tocou o chão, ele sai do barco e toca o chão, e aquele endemoniado já vem ao encontro dele. Então não queira achar que, Jesus não falou comigo hoje não. Se você está onde a presença dele está, ele está agindo na tua vida e na minha. Ele está agindo na tua vida e na minha. Não é que ele, o pastor só liberou uma palavra para aquele, para outro, para mim, não. É Jesus que opera. É Jesus que opera, qual tinha sua morada nos sepulcros, e aí ninguém podia passar por aquele caminho, e Jesus simplesmente pisa ali, e começa a mudar a história. O texto continua, é engraçado, deixa eu ver, aqui, é o próximo, esse. E andava sempre, o estado desse homem, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Se tem algo que faz parte da nossa natureza, é a nossa autopreservação. Ou seja, se você vai cair, o teu corpo não sei qual seria a explicação médica, o pastor Bragança pode me ajudar, ou os médicos aqui, ele põe o braço antes. Ou seja, nós, por natureza, se alguém te atira uma pedra, você não fica parado deixando a pedra bater no rosto, você desvia, faz parte da tua natureza. Agora, alguém que vem e que se fere, se mutila, é o nível mais desesperador de dor na alma, porque a alma está doendo tanto, que ele prefere sentir uma dor física para ver se a dor da alma desaparece. De tão intensa que é a dor da alma dessa pessoa. Por isso que quando está nesse nível, muitas vezes a pessoa de fato se entrega e se mata. E se mata. Porque a dor da alma superou em muito a qualquer dor física que ele próprio poderia proporcionar a si. E ferindo-se com pedras, homem possesso, e aí Lucas acrescenta também, homem possesso de demônios, que havia muito que não se vestia. Então, imagina, esse homem andava nu naquele território, ninguém podia passar, era uma vergonha para a família, porque você imagina a situação, cadê o papai? É aquele maluco lá, e nem chega lá, não vai lá. Mas ele anda pelado, e ele se fere, nós desistimos dele. Aquilo não tem o que fazer.
nós desistimos dele. A sociedade desistiu dele, a cidade desistiu dele. Mas olha, aí vem. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Poderia parar aqui, né? Daria para terminar aqui. Ele reconhece, ele corre, se prostra a Jesus e o adora. Acabou, vamos embora. Vamos embora, vamos almoçar. Já dá para fechar. Só que o que é mais louco é a sequência. Que ele adora e aí diz, e chamando com grande voz disse, que tenho eu contigo? Meu Deus, mas não foi o que se prostrou e adorou? Sabe qual é um dos maiores problemas da fé? É a inconstância. É a inconstância. Eu começo algo e paro. Eu começo a participar de cultos e paro. Eu começo a participar de encontro de célula e paro. Eu venho à igreja e oro e adoro e agradeço. Na segunda-feira reclamo de algo que Deus ainda não fez, apesar de tudo que Ele já fez. É isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, esse é o grande problema que nós temos. A inconstância do nosso posicionamento espiritual. E que leva todo o resto para baixo. Todo o resto para baixo. Porque ele vem, ele reconhece que é filho do Deus Altíssimo, se prostra e o adora e depois fala, o que eu tenho eu contigo? Se manda daqui. O que você está querendo aqui? Que loucura é essa? Quando a gente lê, a gente não entende, mas aí se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente faz isso? E vem, se prepara e adora ao Senhor, no dia seguinte já está em outra esfera, já está numa outra vibe, já esqueceu aquilo. E aí quando vê, já não está mais participando dos encontros, não está mais participando da leitura, não está participando de nada. É exatamente isso. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Como é que alguém que é homenageado com uma adoração no momento seguinte, o mesmo homem diz, cara, não me atormenta. E o texto diz, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? O estado desse homem era tão desgraçado, se é que a gente pode usar essa palavra, e eu acho que aqui se aplica, que ele tinha perdido totalmente a identidade. Ele não sabia mais quem era. Ele poderia, eu sou o José, eu sou o Pedro, eu sou o Manuel, eu sou isso. Meu nome é Legião. E aqui a gente tem que entender um pouquinho o que é isso. Isso é um termo militar. E na época, o Império Romano, ele era formado para a sua defesa de legiões. Que era uma incorporação de 6.000 homens, treinados para entrar nas cidades vizinhas e simplesmente devastar. Matar o que tiver que matar para conquistar. A legião romana era, imagina um exército bravo e forte. Era isso que era a legião. 6.000 homens armados até a cabeça. E esse é o meu nome porque somos muitos. Essa era a identidade dele. Claro que não era ele que respondia a isso, mas eram os demônios que estavam agindo através da vida desse homem. E que tinha tirado totalmente a identidade dele, estava acabando com a vida dele e deixando ele sem a menor possibilidade de mudança, de recomeço, mas só que ele está diante daquele que tudo pode. Ele está diante daquele que não tem impossível, não tem para você, não tem para mim, não tem para ninguém, porque Ele pode todas as coisas, Ele detém o domínio das rédeas da sua vida e da minha. Não tem temor nenhum, não tem temor nenhum, só que me faz lembrar uma coisa interessante aqui nesse texto também, que a gente vê. Quantas pregações Jesus fez em Gadara? Nenhuma. Nenhuma. Nem para esse homem ele pregou. Nem para esse homem ele ensinou. Porque a gente vai ver na sequência que ele é solicitado. Aí cai fora e ele simplesmente obedece e vai embora. Por que será que ele não pregou em Gadara? Diferente de Sicar, quando ele encontra a mulher samaritana, e se você for lá ler o texto que está em João, você vai ver que primeiro ele pregou muito para ela. Ela sai, vai pregar para outros, outros vêm. E o texto diz que ele ainda ficou mais 2 dias pregando em Sicar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus trabalha com aqueles que querem trabalhar com Ele. Simples assim. Jesus não está atrás de migalha.
Ele não precisa de torcidinha. Não, eu vou aqui porque aqui... Não. E eu vou dizer, tem quem quer. E o meu desejo maior do mundo é que você queira. Você queira. Porque se você quiser, ele fica. Ele fica, ele prega, ele ensina, ele ministra, ele salva, ele cura, ele transforma, ele te dá recomeço. Mas não conte que ele vai ficar insistindo e mendigando. Porque aqui ele não pregou uma única vez. Diferente de Sicar, que as pessoas queriam ouvir. E andava ali e rogava-lhe muito, o texto continua, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. De quem? A legião, os demônios. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Você sabia que para o teu recomeço e para o meu recomeço, talvez você tenha que estar preparado para uma coisa? Ver Jesus falando sim para demônio e não para você. Que ruim, né, pastor Carlos? Mas ele vai falar sim para demônio? Ele vai falar sim para demônio. O que os demônios pediram? E manda que todos os 6.000, ou seja lá o que for, 2.000, depois a gente vai ver que virou 2, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. E logo Jesus permitiu, pode ir. Então ele disse um sim para demônio, ok? E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Por que Jesus optou dessa maneira? Poderia ter liberto o homem com uma palavra, ser liberto e ponto final. Porque ele também estava querendo ensinar para ele, para o gadareno, e para todos que estavam em volta, que demônio é real. Eu não dou ibope para demônio. Eu jamais vou vir aqui enaltecer demônio, dizer que ele é isso, aquilo outro. Mas nós sabemos pela palavra que ele é real. Que ele anda ao derredor, né? Nós sabemos de tudo isso. Então ele precisava materializar o demônio para que a alma do gadareno fosse de fato curada. Ele estava curando a alma dele, porque muitas vezes a gente vê situações de que um leproso pode ser curado da lepra, mas não muda a vida. Não entendeu? Aqui não, aqui ele está falando, eu vou te mostrar que para te libertar de fato de tudo isso, eu preciso materializar essa transformação. E fora isso, ele vai ensinar uma outra coisa na sequência para o povo. Para o povo, porque o texto continua. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, você tem uma situação de perigo na tua cidade, e Jesus vem e resolve, em vez de você se alegrar, você teme. Não dá para entender? Como temer? Tinha que estar feliz, contente de que um irmão seu foi liberto, teve sua vida transformada, assentado, vestido em perfeito juízo. E o texto continua, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Uau! Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês e quero ter cuidado em falar. Mas o mundo anda estranho. Outro dia eu vi uma frase que eu achei bem verdadeira. O mundo anda estranho, coloca os idosos no asilo, as crianças na creche e vão passear com os cachorros. Desculpa. Os porquinhos aqui tinham mais valor que aquela alma. Os porquinhos tinham mais valor que aquela alma. Porque o certo seria um regozijo total da cidade, de saber que o homem que era cativo, que era fantoche de demônio, tinha sido liberto, que aquela região que era perigosa, que ninguém podia passar, estava liberto, porque o homem estava livre.
mas a atenção deles era o dinheiro que os porcos poderiam dar. O mundo anda diferente. Eu passei uma situação que me marcou também, já tem... acho que era só a Tita pequena. A gente, para quem gosta de moto, eu sou um deles, junto com mais 2 filhos que gostam de moto, uma loja da Triumph ali na Berrines, virava e mexia, fazia um dia de test drive e tal, e a gente ia lá, andava nas motos e tal. E foi engraçado porque nós fomos, eu acho que ou o João ou a Júlia levaram a Tita, nossa primeira netinha, um bebezinho lindo, lindo, no carrinho. Cheio de gente lá. Louco isso. Sabe por quê? Porque antigamente toda criança chamava atenção aonde quer que fosse. Ela não chamou. Agora, quando chegou o Buba e o Bulldog, parou tudo. Nada contra o Bulldog, mas está mudando. Está mudando. Eu fiquei impressionado. Falei, a minha neta aqui. Ai, que cachorro mais fofo. Morde, não, ai, que lindo. Os porquinhos. Eu tive cachorro, amamos cachorro. Nossa família tem um filho de 3 cachorros, tem outro de 2 cachorros, tem mais um de 1 cachorro. De vez em quando fica em casa. Mas caramba, cadê o ser humano nessa equação? Cadê o endemoniado que foi liberto e o povo preocupado nos porcos? A gente precisa rever um pouco isso. Suplicou a Jesus que saísse do território deles. Sabe o que Jesus fez? Saiu. Tem um segundo pedido que Jesus dá um sim. O demônio pede, me joga nesses porquinhos aí. Pode ir, vai, puf. Agora, esse povo inóspito, contrário a Jesus, pede, cai fora daqui. Ele simplesmente volta para o barco e vai embora. Imediatamente, não quer convencer, de falar, olha, vocês viram o que eu fiz? Não. E quando Jesus estava entrando no barco, ou seja, já saindo, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Terceiro pedido a Jesus. Os 2 primeiros ele disse, sim. E agora o teu e o meu? Ele diz, não. Que Jesus é esse? Ricardo, é bom ter você aqui comigo também hoje. Tivemos o prazer e a alegria de batizar o Ricardo ontem. Eu e o pastor Dudu, ele está de mudança para a Bahia. E aí deu aquela aflição, quero ser batizado. Demos um jeito, foi lindo o teu batismo lá ontem, lá na Igreja da Fazenda. Quer dizer, você vê Jesus respondendo ao demônio e ele diz um sim. Você vê Jesus respondendo a uma população contrária a ele e ele diz sim. Aí quando você fala, Jesus, deixa eu ir contigo, ele diz, não. Mas deixa eu explicar aqui uma coisa. Todo não de Jesus tem um mas depois. Todo não de Jesus tem um mas. E é aqui, ó. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Deixa eu dizer, muitas vezes o não que a gente não entende, não gosta, não gostaria de ouvir, é o que você e eu mais precisamos. Porque tinha uma família que precisava ser restaurada. Tinha uma família toda que precisava ser restaurada. Porque era muito bom ele já querer seguir Jesus e tal. E a família? Ué, mas ouvi falar que teu pai ficou curado. Cadê teu pai? Pois é, foi embora aí. Ué, foi embora? Então Jesus jamais poderia permitir. Porque o teu primeiro campo missionário e meu é a tua família. É a tua família. Então, aqui, ele está dizendo para cada um de nós aqui nessa manhã, tem um recomeço para a tua vida. Volta de onde você saiu. Volta. Que seja ministerialmente, um relacionamento, um projeto, um sonho. Volta, porque eu vou te dar capacidade para restaurar. Eu vou te dar capacidade para recomeçar. É isso que Jesus fez com ele, porque seria muito fácil Jesus, sim, monta aí, vamos embora. Tem muita coisa a fazer. Não, volta, vai para a tua casa, porque lá eu quero te usar.
e lá tem algo a ser restaurado por completo. E eu preciso de você lá. E olha que coisa mais linda. Jesus meio que pede, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele não falou, vai e mostra para todo mundo o poder que Satanás tinha na tua vida. Vai e conta o que Satanás destruiu por anos a tua vida. Ele diz, não, você vai e conta o que o Senhor fez por ti e pela compaixão e misericórdia que Ele tem de você. E é só isso que Jesus quer de nós. Você não precisa sair por aí pregando a palavra. Não, conta aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E a compaixão e a misericórdia que Ele tem tido sobre a tua vida. É isso. Esse é o teu testemunho, esse é o teu recomeço, esse é o agir de Deus na tua vida e na minha. E ele foi, aí depois de restaurar a sua casa, aí a gente lê, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que eram 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos, de fato, ficavam admirados. Vá para a sua casa, para os seus parentes, essa é uma outra versão, para valorizar ainda mais, vá para a sua casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Não há situação pessoal tão difícil que Ele não tem condições de dar um jeito. Não há. Não há. Não ponha nunca mais essa frase, não tem o que fazer. Não tem solução. Não tem recomeços. Com Jesus tem. Ele passa aonde lugar ninguém pode passar. Ele cura aquilo que médico nenhum pode curar. Ele transforma o que a sociedade não consegue fazer. Agora, por muitas vezes ele vai esperar a tua confiança e a minha confiança nele. Porque se eu não confiar, não ter a certeza que ele é capaz, provavelmente a gente vai esperar. E nós não podemos medir o poder de Deus pela situação caótica que nós estamos vivendo. Isso para ele não muda nada. Não muda nada. Já tive situações de cura de enfermidade mortal, como foi o caso da Lídia, já tive tiro a queima-roupa, não muda nada para ele, não tem diferença, ele gosta de recomeçar algo em que falhamos. Se eu falhei aqui, ele vem para me ajudar a recomeçar. Se eu falhei como pai, se eu falhei como esposo, se eu falhei como ministro, se eu falhei, não importa o que, é ali que ele vem, é ali que ele vai, e ele vai transformando isso diariamente, não tenha pressa. O endemoniado ficou com pressa, deixa eu ir também. Espera, tem uma obra dentro da tua casa. A pressa pelas mudanças poderá nos deixar ansiosos, mas ele não pula e nem queima etapas. Nós temos um caminhar com ele. Nós temos um caminhar com ele. Agora, uma certeza eu e você podemos ter. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. E de novo, não há algo que hoje, se há algo que hoje está um caos na sua vida, saiba que ele muda, ele transforma, ele aquieta, ele salva. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor Deus. Convívio familiar, às vezes está difícil. Deixa ele pôr o pé na sala. Deixa ele pôr o pé na sala. Só isso. Talvez ele não vá abrir nem a boca. Talvez ele não vá abrir a boca, mas só a presença dele transforma a tua casa. É possível recomeçar, Deus aprecia isso. A decisão é tua hoje, minha, é de abrirmos espaço para ele, deixar ele fazer. E ainda dá tempo. Deus quer usar cada um de vocês. Deus quer usar, quer transformar, deixa Deus trazer utilidade de novo na vida de cada um de vocês. Caso, por algum motivo, a situação ou o caos tenha tirado. É um dia de recomeço. E estou feliz porque é um dia de ceia. E ceia é sempre um recomeço. Ceia é sempre um recomeço. Então, deixa ele criar algo. Há possibilidade de todos nós sermos úteis novamente. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Aonde ele está, ele conserta. Ou seja, esse homem estava vivendo em sepulcro. Sepulcro de homem é pessoa morta, e não viva. Pessoa viva não vive em sepulcro. Então, aonde Jesus chega, ele conserta o que está errado. Isso tem sido a minha vida. Isso tem sido a minha experiência com Cristo há 22 anos. E não que ele consertou tudo. Não, está consertando todos os dias. Está consertando todos os dias. Meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E o meu desejo é que, nesta manhã, muitos recomeços estejam acontecendo nesta sala. Muitos. Espiritual, principalmente, mas material, relacional. Pai, que possamos sair daqui na certeza que Tu és um Deus de recomeço. O Senhor fez isso com tantos personagens da Bíblia, fez isso com Pedro que te negou, fez isso com Paulo que te perseguia, fez com Moisés, fez com Ruth, fez com Davi. Não há quem Ele não possa recomeçar. Uma história linda, porque a história de Cristo na cruz foi um recomeço para você e para mim. Obrigado, Deus. Sê conosco. Queremos continuar sentindo a Tua presença aqui nesta manhã, porque queremos ceiar contigo na certeza que sempre, sempre com o Senhor há recomeços. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. E agora eu gostaria de chamar meu querido pastor Rafael. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Isso não é jargão, não. É verdade. Alegria porque não sei quantos anos fazem já que eu não venho a um culto de manhã. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo, esposa. Profetizaram milagres hoje. Amém. Assim será. Eu creio nisso. Nós cremos nisso, né? Como dia de ceia, como o pastor João bem falou, é um recomeço. Para mim, o pastor João também concorda, todos os dias é um recomeço para cada um de nós. Nós não sabemos se vamos acordar, né? Então, é um recomeço. Todos os dias de manhã nós temos que agradecer a Deus por nossas vidas. Todos os dias de manhã nós temos que agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado, né? E nós estamos aqui, dia de ceia, é para falar de Jesus Cristo. É para falar do que Ele nos deixou, ou o que Ele fez por cada um de nós. Às vezes fica tudo no automático. Vamos participar da ceia na Igreja Católica, da comunhão. Participa da ceia, quem pode participar, quem está com pecado, quem não está com pecado. Mas eu queria só lembrar esses pontos de pecado, de examinar cada um. O que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus. O apóstolo Paulo não estava na ceia, quando Jesus instituiu a ceia. O apóstolo Paulo veio depois. E ele recebeu de Jesus Cristo as mesmas palavras que Jesus proferiu naquela ceia com os apóstolos. Eu vou começar pelo final. O que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 27. Quando o apóstolo fala, dá um alerta para os filhos, dá um alerta para quem crê em Jesus Cristo. Aqui nós vamos ter a oportunidade, eu senti isso, de nós reafirmarmos a nossa fé, nossa crença. Como diz também os evangélicos mais simples, que é ser crente, né? Eu sempre venho de testemunhos, né? Crente, quem é mais crente por Jesus, por Deus, é o diabo. Ele é a pessoa que é mais crente, que acredita em Deus. E às vezes nós não temos essa crença. Nós temos que ter sim. Se até o diabo crê em Deus, nós temos que crer em Deus. Se até o diabo crê em Jesus Cristo, nós temos que crer em Jesus Cristo. E essa palavra, essa mensagem é para quem crê em Jesus Cristo. E como é que faz para crer em Jesus? Está lá em Romanos 10, 9. Quem declarar que Jesus Cristo é o Senhor, da boca para fora, quem declarar, simplesmente isso, vai se tornar filho de Deus.
E aqui o apóstolo Paulo diz: por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor. O que é ofender a honra do Senhor? Pegando pela Bíblia, a honra é desprezar. Então, está ofendendo a honra, está desprezando o Senhor. Ou seja, não está acreditando em Jesus. Então, começando aqui, quando o apóstolo Paulo diz: quem está desprezando Jesus, não está honrando a Jesus, não faz parte do corpo de Deus. Não faz parte. E aí ele continua: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? Pela Bíblia, a tradução do grego, dokimazo, que significa testar, examinar, provar, verificar a si mesmo. Verifique. Se aprove, se julgue se você está honrando a Deus. Se você está acreditando que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele morreu, derramou seu sangue por nossas vidas. Para quem crê em Jesus, no sacrifício que ele fez, terá a vida eterna. Esse é o passaporte para o céu, é crer em Jesus Cristo. Crer no sacrifício que ele fez por nós. É isso que ele manda hoje nós lembrarmos do sacrifício que ele fez por cada um de nós. Ele não morreu à toa. Ele morreu para todos aqueles que venham acreditar nele. Vão ser salvos, vão ter o passaporte carimbado para o céu. O pastor Carlos sabe disso, né, pastor? Passaporte carimbado é muito poder, né? Muito poder. É um passaporte de o teu visa, teu visto já está dado para ir para o céu, quando você crê em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. E o principal disso que Jesus deixou para nós nessa ceia, ele disse que esse cálice é uma cálice da nova aliança. Aí todo mundo vai: aliança, nova aliança. O que é uma aliança, né? Talvez muitos não saibam aqui o que é uma aliança. Que aliança é essa que Jesus deixou? Essa nova aliança. Ali no grego diz também o que é aliança. Diatek, que é em grego, é um pacto, é um acordo, é um testamento, entre outras coisas, é um acordo com Deus. Então, Deus deixou através do seu Filho Jesus um testamento para que todo aquele que crer em Jesus Cristo, crer no seu sacrifício, vai ter uma herança eterna. Essa é a aliança. Você vai ter uma herança com Deus. Você vai ter o visto dado por Deus no seu passaporte para ir para o céu. Que coisa mais linda, que coisa mais importante da nossa vida é o mais importante da nossa vida, é termos certeza que nós vamos para o céu. Eu posso até afirmar aqui que muitos não têm essa certeza. Se morrer agora, vai para o céu. Tenho certeza que muitos não têm essa certeza. Se morrer agora, vai para o céu. Essa certeza que eu gostaria que todos tivéssemos esta manhã. Antes de participarmos da ceia, eu vou pedir para que fique em pé. Vamos dar uma oportunidade para que Deus examine a cada um de nós e nós possamos nos examinar espiritualmente, pelo toque do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ver se tem algo errado. É como o pastor João falou, é um novo recomeço agora essa manhã com Deus. E a partir desse momento que nós nos examinarmos, que nós sintamos e pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados, é a partir desse momento que Deus vai operar. E a profecia que foi dada já no início pelo casal do pastor Carlos, de milagres acontecerão, porque Deus quer operar nos seus filhos. Isso é para honra e glória, para que seja testemunho, que nós sejamos testemunhos do poder de Deus em nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, por favor.
Pai, esse momento, Pai, antes da ceia que foi instituída pelo Teu Filho, Senhor, eu peço que o Senhor esteja, como foi falado aqui, Pai, tocando nossas vidas agora através do Teu Espírito Santo, revelando nossos erros, nossas falhas, Pai, nossos pecados. O Senhor esteja falando com cada um de nós agora nessa manhã, Pai, mostrando o que devemos fazer, Pai, para voltarmos aos Teus caminhos, Pai. O Senhor esteja, Pai, vendo nossos corações agora, Pai. Os que estão realmente, Pai, arrependidos, Pai. Que o Senhor esteja perdoando, Pai, nossos pecados. Toca, Pai, cada vida, Pai. Restaura, Pai, cada vida aqui agora, Pai. Esteja, Pai, atendendo o clamor dos Teus filhos, Pai. Cada um que veio aqui, Pai, tem uma aflição, uma angústia, Pai, que o Senhor sabe o que é, Pai. Que o Senhor esteja agora, Pai, retirando, Pai, todo esse fardo, esse jugo, Pai, que está na vida dos Teus filhos agora, Pai. Esteja, Pai, retirando, Pai, todo o mal, Pai, retirando toda a enfermidade, Pai, tudo que não venha de Ti, Pai, dos Teus filhos agora, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Esteja tocando cada um aqui, Pai. Esteja, Pai, retirando, Pai, toda a seta de Satanás, Pai, das vidas aqui, Pai. Pai, que o Senhor esteja quebrando, Pai, toda obra maligna, Pai, feita contra Teus filhos, Pai. Obras malignas feitas por Satanás. Eu te peço em nome de Jesus, isso quebre, Pai. Retire, Pai. Ó Senhor, alivia, Pai, Teus filhos, Pai. Que cada um aqui possa entregar, Pai, todos os problemas, Pai. Todos os problemas que cada um tenha, Pai, em Tuas mãos, Pai. Descansar em Ti, Senhor. Recomeçar, Pai, um novo tempo contigo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Atenda, Pai, cada um dos Teus filhos agora, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Faça, Pai. Faça a Tua obra, Pai. Restaura, Pai. Abra portas onde estão fechadas, Senhor. Restaura famílias aqui, Pai. Ó Senhor, volta, Pai. Volta, Pai, para cada família que esteja, Pai, se afastando de Ti, Pai. Que cada um, Pai, sinta, Pai, ó Senhor, a necessidade de Te chamar, Pai, de ter o Senhor junto, Pai, perto, Pai, de cada um de nós, Pai. Que sinta essa necessidade, que só assim, Pai, teremos a segurança, Pai. Que haja esse entendimento aqui, Pai, no meio dos Teus filhos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Faça a Tua obra, Pai. Que haja testemunhos aqui, Pai, para o crescimento, Pai, ó Senhor, da Tua obra, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Então pode distribuir, por favor, os elementos da ceia. E aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Então, enquanto estão distribuindo os elementos, e quem se sentir apto a participar da ceia, que participe, mesmo que não tenha sido batizado nas águas, que tenham a intenção de ser batizados, podem participar. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, pode participar da ceia. Quem entregou seu coração agora na oração, pedindo perdão a Deus pelos seus erros, seus pecados, pode participar da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, como eu falei antes, não participou da ceia do Senhor, mas ele teve uma revelação de Deus e recebeu de Jesus Cristo as mesmas palavras que Jesus trouxe para os seus apóstolos. Aproveite mais um momentinho de palavra com Deus. Podem fechar os olhos, continuar falando com o Senhor, pedindo a presença de Deus em suas vidas, em nossas vidas, pedindo para que Jesus dirija nossas vidas. É isso que Deus quer, né? Cada um de nós.